Resistência elétrica. O que é resistência elétrica? Resistência elétrica é a capacidade que um material tem de se opor à passagem da corrente elétrica. O que é corrente elétrica? É o movimento ordenado dos elétrons. Eu vou fazer na lousa para você entender com mais facilidade. Imagine que isso aqui é um fio, ou um material condutor, vamos dizer um fio. Resistência elétrica é o quê? Eu preciso que a corrente elétrica ela passe desse ponto e chegue nesse ponto. Na verdade, ela vai ficar circulando, a corrente elétrica ela circula. Vamos considerar que ela sai daqui e precisa chegar naquele ponto. Para você saber o que é resistência, você tem que saber primeiro o que é corrente. Resistência elétrica, corrente elétrica. A corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons. Os elétrons eles se movimentam de forma ordenada quando há uma diferença de potencial e precisam passar pelo meio condutor, nesse caso o fio. A corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons. Então, usando ordenadamente, os elétrons eles precisam sair desse ponto e para chegar nesse ponto. Isso é corrente elétrica, vários elétrons se movimentando. Porém, o que acontece? Esses elétrons, eles saindo daqui, ó, eles estão passando livremente, eles não estão encontrando nenhuma dificuldade. Essa é a corrente elétrica. Agora é que entra a resistência elétrica. Olha, eles estão saindo, os elétrons chegando até aqui livremente. Então eles não encontraram nenhuma dificuldade. Resistência elétrica é o quê? É isso aqui, ó. Os elétrons eles precisam sair daqui, chegar aqui, eles passaram livremente, não encontraram nenhuma resistência, nenhuma dificuldade. Só que agora, ó, isso aqui são as resistências. Esse fio aqui, ele tem esse material que é o fio, ele tem uma capacidade de resistir à corrente elétrica. Os elétrons ele não vai passar livre, porque esse fio ele tem um valor de resistência. Os elétrons eles passando aqui, eles não vão passar livre agora. Eles vão encontrar dificuldade. Aqui é uma barreira, tá vendo? São barreiras, ó, barreiras que tem dentro do fio. Só para você entender. Então os elétrons eles passam, eles encontram o quê? Eles encontram resistência, eles encontram dificuldade. Isso que é resistência elétrica. A capacidade que esse material tem de se opor à passagem da corrente elétrica. A corrente elétrica está passando, mas tem muitas dificuldades dentro, tá vendo? Ó, ele quer passar, mas não consegue. Tem que ficar tentando passar e ficar atritando com os átomos do material. Cada tipo de material tem um valor de resistência diferente. Esse fio aqui, ó, ele pode ter essa quantidade. Aqui é outro fio. Esse fio ele pode ter só um pouquinho, ó, esse material. Pode ter um pouquinho de barreiras de resistência. O átomo, os elétrons querem passar. Esse daqui ele passa fácil, tá vendo? Ó? Os elétrons vai passando facinho, por quê? Porque encontrou um pouquinho só de resistência, de barreira, por exemplo. A minha mão, eu preciso chegar até a lousa com a minha mão, tá vendo? Olha como eu chego com facilidade. Eu não encontrei o quê? Eu não encontrei nenhuma dificuldade, eu não encontrei resistência. Se eu coloco um dedo na frente, ó, já não passo mais livre, já encontrei dificuldade, tá vendo? Se eu coloco 2 dedos, aumentou a minha dificuldade. Se eu coloco 3 dedos, aumentou mais. Se eu coloco 4 dedos, aumentou a minha dificuldade mais ainda. E se eu colocar 5 dedos, a mão toda, eu vou encontrar muito mais dificuldade para passar. Eu estou encontrando dificuldades, tá vendo? Quanto mais dedos eu tenho, mais dificuldades eu encontro. Assim também é o material. A resistência elétrica é isso, ó. A minha mão passa livre porque não encontrou dificuldade, não encontrou resistência. Agora, ó, encontrei uma resistência pequena, encontrei uma resistência maior, e cada tipo de material vai ter uma resistência diferente. Resistência o quê? É a capacidade que a minha mão tem, ou que o material, ó, aqui só tem uma dificuldade, outro tipo de material tem 2 dificuldades, 3 dificuldades. Então, o que? É a capacidade que esse material tem de impedir a minha mão de passar. A resistência elétrica é o quê? É a capacidade que esse material ou outro tipo de material
que ele tem de se opor à passagem da corrente elétrica. Ó, esse material aqui, vamos supor que esse material, que já é um outro material, vamos supor que ele é assim, ó, deixa só um espacinho para a corrente elétrica passar. Onde vai passar com mais dificuldade? Aqui, que a resistência é grande, olha, a barreira é grande, ou aqui onde ele tem bastante espaço para passar? Aqui ele vai encontrar de mais dificuldades, porque ele tem, ó, ele tem muita resistência, tá vendo? Ó? Muita dificuldade para passar. Para você entender resistência elétrica, você tem que imaginar um cano de PVC. Um cano, que é um cano. A água sai daqui, a água precisa chegar aqui para cair, né? A água vai cair aqui. Se esse cano ele não tem sujeira dentro, não tem nada, a água vai passar com facilidade. A água é o que? É a corrente elétrica. E a sujeira dentro do cano é o que? É a resistência que a água vai encontrar. Então isso é resistência. É a capacidade que o material tem de se opor à passagem da corrente elétrica. Ó, a corrente elétrica quer passar aqui, que é a água. Mas tem um monte de coisa se opondo, tá vendo? Ó, isso aqui tá atrapalhando a água a passar. Então isso é a resistência. Você entenda que os elétrons, como se fosse a água tentando passar pelo cano. E só que tem sujeira no cano que não deixa, que atrapalha a água de passar. Um cano enferrujado, por exemplo. É a mesma coisa, os elétrons querem passar pelo fio, mas esse fio ele não está numa boa condição, ele não tem uma boa condição de permitir a passagem da corrente elétrica. Ele oferece uma resistência grande. Então isso é a resistência elétrica, a capacidade que cada material tem de se opor à passagem da corrente elétrica. Existe, isso vai depender de cada material. Tem um cobre, tem um alumínio. Cada material vai apresentar um valor de resistência diferente. Resistência é a dificuldade que a corrente elétrica encontra para passar. Se o material for um bom condutor, assim, ó, é um material que vai apresentar pouca resistência. A corrente elétrica vai passar sem dificuldade. Se o material for péssimo condutor, a corrente elétrica vai encontrar o que? Ó? A corrente elétrica vai encontrar muita resistência. Vai passar só um pouquinho de corrente elétrica. Aqui vai passar um montão. Tem um montão de espaço, tá vendo? Vai passar um montão. Aqui vai passar só um pouquinho de corrente elétrica. Por quê? Porque esse material tem muita resistência ao que? A passagem da corrente elétrica. Está dificultando a passagem da corrente. Quanto mais dificulta, maior a resistência. Quanto menos dificulta, menor é a resistência. A resistência, ela é o quê? Ela é inversamente proporcional à corrente elétrica, ou seja, a resistência daqui, ó. E a corrente elétrica é inversamente proporcional à resistência. Isso quer dizer que, olha só, a corrente elétrica ela é inversamente proporcional, ou seja, quanto mais resistência, menor vai ser a corrente, ou seja, a corrente está passando, essa corrente está passando aqui. Quanto maior a resistência, menor vai ser a quantidade de corrente que vai passar. E é inversamente proporcional, né? Ó, quanto maior a corrente, quanto maior a resistência, menor é a corrente. E quanto menor a resistência, maior vai ser a corrente. Existem materiais condutores e materiais isolantes. Tem materiais que permitem a passagem da corrente elétrica com pouca resistência, e tem material que já dificulta a passagem da corrente elétrica. São materiais, os isolantes. Por que um material, um fio elétrico, ele é mais caro? Porque ele vai apresentar pouca dificuldade. Ó. Dependendo do material que você comprar, ele vai enfrentar pouca dificuldade. Vai passar bastante corrente elétrica. O fio ele vai esquentar menos. E se o material ele for um condutor ruim, ele tem muita resistência, muita dificuldade, vai passar só um pouquinho de corrente elétrica. Materiais condutores que oferecem pouca resistência, por exemplo, cobre, prata, ouro, alumínio, e um material que já oferece bastante resistência, bastante dificuldade para a corrente elétrica passar. Por exemplo, esse material aqui.
Imagine que fosse feito de borracha, por exemplo. Você ligar um fio com energia aqui, outro fio com energia aqui, a corrente elétrica não vai conseguir passar, porque esse é um péssimo condutor de eletricidade. Imagina se fosse de borracha, então. Ia ser muito mais difícil ainda da corrente elétrica passar, porque é um material que oferece grande valor de resistência. O vidro, a madeira são materiais também que não são condutores, são isolantes. A resistência elétrica, ela gera calor. Imagina, se você tem um material um fio, ele é um bom condutor, ele tem pouca resistência, então os elétrons vai passar livre, a corrente elétrica vai passar livre. Se ele tem muita resistência, aí vai dificultar a passagem da corrente elétrica. Por isso que você tem o chuveiro. Isso aqui nós chamamos de resistência, mas porque já é um hábito, mas o nome correto é resistor. O resistor que ele vai apresentar um valor de resistência. Quando a corrente elétrica ela encontra bastante resistência, ela gera calor, gera atrito entre os elétrons e os átomos. Isso aqui, ó, quando a água passa por aqui, por que ela esquenta? Porque ela encontrou ela encontrou uma resistência. Se quando você tira a resistência, o resistor, tá vendo? Quando você tira o resistor, acontece o quê? Se você tirar o resistor do chuveiro, o que vai acontecer? A água ela vai passar e ela não vai esquentar. A resistência da passagem da corrente elétrica, ela gera calor, porque o atrito gera calor. Se eu bater aqui, ó, eu gerei calor, porque encontrou uma resistência, não conseguiu passar. Ó, encontrou uma resistência, gerou calor. E esse calor ele é utilizado para quê? É utilizado nos equipamentos do nosso dia a dia. Um ferro elétrico, qualquer aparelho que tem resistência. Eu tenho aqui também esse aquecedor. Esse é um mini aquecedor e dentro dele eu tenho o quê? Eu tenho um resistor, tá vendo? Nós chamamos de resistência. Esse é um resistor, a função dele é o quê? É dificultar a passagem da corrente elétrica e gerar calor e aquecer o ambiente. E é importante. Por que é importante você saber que a resistência à passagem da corrente elétrica gera calor? Imagina a sua casa, você tem a instalação elétrica. A sua instalação elétrica ela pode estar nessa condição ou nessa condição. Olhando esses fios, te fez lembrar alguma coisa? Esse fio, eu cortei, mas é o mesmo, tá? É o mesmo fio. Olha a condição desse fio e olha a condição desse fio. Agora que eu falei um pouquinho para você sobre o que é resistência elétrica, você consegue, olhando esse fio, você consegue chegar onde eu quero chegar na explicação? Se você conseguiu entender onde eu vou chegar na explicação, você entendeu o que é resistência elétrica. Resistência elétrica é a capacidade que o material tem de se opor à passagem da corrente. Ou seja, vou traduzir, resistência elétrica é a capacidade que o material tem de dificultar a passagem da corrente elétrica. A corrente elétrica quer passar, mas quanto mais resistência, mais dificuldade. E assim também é o fio. Ó. Aqui a energia vai passar, aqui a sua instalação elétrica. A corrente elétrica ela vai encontrar muita dificuldade. Por quê? Porque esse fio ele já não está mais numa condição boa. Imagina um cano de água. Um cano de PVC, na verdade. Você tem um cano de PVC. Se esse cano está limpo, a água vai passar livre. Se esse cano, vamos supor um cano de ferro, se ele está enferrujado, todo enferrujado, a água vai passar com facilidade? Não, ela vai encontrar dificuldade. Essa dificuldade é o quê? Uma resistência, está apresentando resistência à passagem da água. Assim como a resistência do material apresenta dificuldade para a corrente elétrica passar. Só que aqui a água ela passando, ela não vai esquentar. Ela vai ter dificuldade, ela vai passar, ela vai sair do outro lado. A corrente elétrica passando no fio, esse fio está como se fosse a sujeira, tá vendo? Ele já não está numa condição boa.
Essa condição que esse fio está, ele vai como se fosse esse cano sujo. Ele vai apresentar dificuldade para a corrente elétrica passar. Se apresentou dificuldade para a corrente elétrica passar, o que aconteceu com esse fio? Aumentou a sua capacidade de resistir à corrente elétrica. Diminuiu a sua capacidade de conduzir. Esse fio aqui está desse jeito, ó. Ele está todo sujo, ó. Aqui é o fio, imagina o fio aqui. Ele está todo sujo, a corrente elétrica vai passar fácil? Não, porque olha a condição dele. Já está apresentando o quê? Muita resistência. Muita resistência, pouca corrente elétrica vai passar. Pouca resistência, muita corrente elétrica vai passar. Esse fio aqui é numa condição boa, olha a condição desse fio. Esse fio, ele tem originalmente, pela propriedade do material, ele tem um valor de resistência natural, assim como todo material tem um valor de resistência. Mas ele estando em boas condições, ele vai permitir que a corrente elétrica ela passe com facilidade. Isso vai fazer com que esse fio ele esquente menos. Ó, imagine aqui um fio. Imagina um fio. A eletricidade está passando aqui, a corrente elétrica. Se ele está limpo, ele não vai ter atrito, como tem nesse caso aqui. Ó. Esse fio já não tem mais condição de conduzir a eletricidade como esse, porque está apresentando muita resistência. Agora, esse fio aqui, se ele está limpinho, o que acontece? A eletricidade vai passar com facilidade. Se ele está sujo, vai apresentar dificuldade. Na instalação da sua casa, você precisa saber como é que está a condição do fio. Se ele estiver bom, ele está apresentando baixa resistência. Se ele estiver ruim, ele vai apresentar alta resistência. Alta resistência vai gerar o quê? Vai gerar calor. Por isso que o fio pode estar esquentando na sua instalação. Porque você está ligando um equipamento, esse equipamento está puxando muita energia e esse fio ele já não tem mais capacidade de conduzir. E vai acontecer o quê? Ó, vai gerar calor, vai ficar batendo, vai ficar tentando passar e não vai conseguir. O fio ele vai esquentar, vai queimar, vai pegar fogo na instalação. Pode ser um dos motivos. Agora, se o fio ele está em boas condições, o equipamento vai pedir a eletricidade, vai precisar da corrente elétrica e ele vai permitir que a corrente elétrica passe, ele não vai esquentar. Então, o fio da sua instalação precisa estar em boas condições, porque senão você pode acabar gerando incêndio, aquecendo o fio e gerando problemas. A resistência elétrica ela gera o quê? Ela gera calor. Como é que você usa o ferro de passar roupa? Como é que você usa o aquecedor? Como é que você usa o chuveiro? E os equipamentos que têm resistência, eles geram calor. Por quê? Porque tem um resistor dentro. Essa é a função. Se você não tiver uma instalação em boas condições, devido à alta resistência que o fio está apresentando, você vai acabar tendo problemas. Antigamente, as instalações elétricas, na verdade não as instalações, mas na nossa casa, antigamente, não existia equipamentos que existe hoje. Hoje você tem forno que tem resistência dentro, vai gerar aquecimento. O que acontece? A resistência é a capacidade que o material tem de se opor à passagem da corrente elétrica, de dificultar. E hoje em dia, como nós temos muitos equipamentos, talvez esse fio ele já está com uma resistência muito alta. Esse fio ele já está velho, ele já não está mais numa condição original dele. Ó, talvez o fio, quando fizeram a sua instalação, o fio ele era desse jeito. Então ele permitia a corrente elétrica passar, não tinha alta resistência, ele era novo. Ele permitia a corrente elétrica passar. Com o passar do tempo, é natural que os fios eles vão ficando velhos. Aí vai ficando velho, vai fazendo o quê? Vai apresentando mais dificuldade para a energia para passar, para a corrente elétrica passar. Por quê? Porque quando ele aumenta essa dificuldade, ele aumentou a resistência. A corrente elétrica quer passar por ele, ele vai impedindo. A corrente elétrica vai tentando passar e não consegue, e o fio vai esquentando. E hoje, você tem muitos equipamentos na sua casa que acabam consumindo mais energia. Só que o fio seu ele continua
velho, ele continua aumentando o valor de resistência, dificultando mais a passagem da corrente elétrica. Não é somente antigamente que a gente tinha somente o quê? Era só lâmpada, tomada, para ligar uma geladeira, para ligar um aparelho de som. Hoje não, hoje tem micro-ondas, tem chapinha, tem ferro de passar roupa, além da geladeira, tem uma série de equipamentos. E talvez a resistência do fio está muito alta. Isso pode também fazer com que você tenha necessidade de substituir a sua instalação. Por quê? Porque a resistência elétrica desse fio está muito alta. Resistência elétrica, eu vou deixar a fórmula aí da resistência elétrica. Resistência elétrica, a unidade de medida, vou deixar aqui já separado, a unidade de medida da resistência elétrica é o ohms. E esse é o símbolo, como se fosse uma ferradura. E para calcular a resistência elétrica, utilizando a primeira lei de Ohm, a resistência elétrica é igual a resistência igual a tensão sobre o valor da corrente. Por exemplo, você tem aí uma tensão de 220 volts, 220, dividido por uma corrente, vou colocar 10 amperes para simplificar o cálculo. Então, se eu tenho uma tensão de 220 volts, se eu tenho uma corrente de 10 amperes, qual é o valor da resistência que eu estou encontrando? O valor da resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Então, resistência é igual, eu corto, 22 dividido por 1 dá 22 ohms. Então, é assim que calcula o valor de resistência elétrica, segundo a primeira lei de Ohm. Mas daí você tem que ver também a segunda lei de Ohm para entender melhor. Mas o importante é que você entenda o que é resistência elétrica. Tá? Eu estou tentando falar de um jeito para que você que saiba, tire um pouquinho mais de esclarecimento, e você que não sabe consiga entender. Então, resistência elétrica é a capacidade que o material, pode ser vários tipos de material, não sei qual material que é. É a capacidade que ele tem de se opor à passagem da corrente elétrica, ou seja, a corrente elétrica quer passar e ele apresenta dificuldade. Isso é resistência elétrica, essa dificuldade. De um jeito simples, para que você entenda o que é resistência elétrica.